Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Aproveitem para se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Não se esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar. A aula de hoje é sobre laranjas e essas laranjas são bem fáceis de pintar. Então, eu vou começar por essa laranja aqui que está atrás. Tem uma laranja na frente e uma laranja atrás, tá? Tanto faz começar por uma ou pela outra. Eu vou começar pela de trás, tá? Eu vou começar aqui com o amarelo limão. Ao longo do vídeo eu vou dizendo as cores e os pincéis que eu estou usando. Eu vou começar pelo amarelo limão, o pincel número 10. Eu vou passar aqui nessa parte onde vai ser o volume dela e o brilho também, a luz, que é esse lado aqui de fora. É o lado que tá mais para fora. Passei o amarelo limão só nessa parte. Agora eu vou vir com o amarelo ouro. Vou passar no restante da laranja. Com o mesmo pincel. Lembrando que eu já fiz o sombreado. Usei o verde glacial para fazer esse sombreado em volta dela. Na base eu usei o sépia para fazer essa partezinha aqui de baixo, com um pouquinho de clareador misturado. Então eu venho aqui cobrindo a laranja com amarelo ouro. Pode cobrir inclusive essa parte que tá em amarelo limão. Agora aqui respeitando o contorno da laranja que tá por cima. Cubro ela toda e deixo somente o galho da laranja sem tinta. Não tem mistério, ela é bem fácil. E agora eu vou pegar aqui a tinta. Passar só mais um pouquinho aqui, ficou sem tinta. E vou pegar a tinta laranja. Limpei um pouquinho o pincel no pano, não precisa lavar. E eu vou continuar agora com a tinta laranja. Começando aqui do contorno, não precisa muita tinta. É pouca tinta no pincel. Vem contornando. Nela aqui embaixo também. E aí depois eu esfumaço um pouquinho para dentro da laranja. Sem cobrir muito, para não esconder o amarelo. Vou deixar algumas partes em amarelo mais claro. Aqui, essa parte que vai ficar por baixo, eu vou colocar um pouquinho mais, porque é onde vai ter a sombra. Ela tá por baixo, então ela aqui nessa parte ela vai ficar um pouquinho mais escura. Esfumaçando aqui, continuando. Continuo esfumaçando e misturando a tinta de baixo com a tinta de cima. Respeitando aquela parte ali da luz. Agora eu vou vir com um pouquinho de branco e passo aqui, ó, nessa parte aqui da luz, vem dando uma batidinha de leve. Nesse lado aqui, onde vai ficar a luz da laranja. E dá uma leve puxadinha assim, espalhando a tinta branca. Levemente. Um pouquinho mais. Pode jogar um pouquinho aqui de brilho.
de luz. Nesse lado aqui. No meio dela, também para dar um pouco de volume. Mas o brilho mais aqui desse lado direito, lado esquerdo, aliás, e que é o lado que tá a luz. Agora eu vou para a laranja que tá por cima. Nessa aqui o volume vai ficar no meio dela. O amarelo limão, aqui nessa parte do meio. Pode espalhar bem. E agora o amarelo ouro de novo, eu venho cobrindo, sem limpar o pincel. Não precisa limpar o pincel. Porque são cores que vão ser misturadas entre si. Os tons laranja, amarelo, eles vão ser misturados. Aqui também amarelo limão, respeitando o cabinho da laranja, que a gente vai fazer por último. Passando onde não tem tinta ainda. Primeiro, cobrindo bem o tecido, colocando bastante tinta para cobrir a trama do tecido, para não ficar nada sem tinta. Agora aqui embaixo, contornando. Cobri já ela toda, agora eu vou puxar só um pouquinho aqui por cima de onde estava o amarelo limão. Pode até colocar mais um pouquinho de amarelo limão aqui no meio, para dar o volume da laranja. Agora, novamente, eu vou vir com a cor laranja e um pouquinho de tinta no pincel. Eu, de novo, venho contornando. Contornando e esfumaço para dentro da laranja. Como essa laranja aqui tá por cima, ela tá mais clara um pouco por causa da luz. Então, aqui eu não vou colocar muita tinta laranja desse lado aqui. Para sobressair mais a laranja de baixo, que tá um pouco mais escura. Aqui, em volta. Esfumaçando. Misturando a tinta. As laranjas não precisam ficar iguais na mesma tonalidade, porque cada laranja, uma é mais madura, outra é um pouquinho mais verde, e uma mais amarela, outra é mais alaranjada, não precisam ficar iguais. Olha só, essa aqui ficou mais clara um pouco, eu vou deixar assim, para poder diferenciar da outra. Vai ficar mais amarela, aquela ali um pouquinho mais escura que ela tá por baixo. Ó, vou até reforçar aqui um pouquinho a de baixo. Ó, no contorno aqui, eu vou escurecer um pouco, só a de baixo. Você pode vir também com um pouquinho de amarelo limão e vir fazendo um pouquinho na laranja de cima, um pouquinho, reforçar um pouquinho aqui a divisão. Pode ser com amarelo limão, pode ser com branco. Reforçou aqui a divisão. Mais um pouquinho aqui, ó, só. Aqui, mais um pouquinho. E
Agora, a luz. A luz eu vou fazer com branco. Também dando umas batidinhas aqui no meio. Um pouquinho de branco no pincel. Primeiro dou umas batidinhas. Só nessa parte do meio. Depois eu faço uma esfumaçada aqui, de leve, para espalhar a tinta branca. Só no meio. Pode colocar um pouquinho mais se quiser, um pouquinho mais de branco. Principalmente aqui no meio. Que depois que secar a tinta, o tecido vai absorver e vai dar um tom aqui mais claro. A laranja está pronta, então agora eu vou fazer o cabinho da laranja. Vou pegar um pincel aqui, pequeno. Esse aqui, eu acho, ele tá um pouco apagado, mas eu acho que ele é o número 6. É um pincel pequeno também, lixado. Eu vou pegar aqui a tinta verde musgo, que foi a mesma cor que eu usei na folha. A folha eu cobri ela toda com verde musgo. Depois eu sombrei a parte de cima com verde pinheiro e fiz a luz com branco. Então, vou usar o mesmo tom, que é o verde musgo, para o cabinho. Por isso esse pincel aqui fino, porque o cabo é bem fininho. Cobre o cabo com verde musgo, faz essa partezinha aqui também, do cabinho da laranja, com verde musgo. A outra, mesma coisa. Vem cobrindo. Fazendo aqui também na laranja. Por enquanto, estou usando só verde musgo. Agora eu vou usar o verde pinheiro. Para escurecer um pouco. Aqui. Faço esse meiozinho aqui. E desse lado aqui do cabinho, vem puxando o verde pinheiro. No meiozinho. E puxo um lado aqui. Somente um lado com verde pinheiro. Agora eu vou pegar o branco para fazer a luz. Pouquinho de branco. E venho passando aqui, ó. Do lado contrário, onde eu passei o verde pinheiro, eu vou usar o branco. Bem pouquinha tinta. Ó, bem pouquinho, vem espalhando aqui. Sem cobrir. É só para dar um pouquinho de luz. Pode passar aqui também, desse lado. Agora aqui também na laranja, um pouquinho de branco, contornando. Branco. Um pouquinho de branco aqui. Sempre pouco. Em volta, sem cobrir. E a gente vai vendo se há mais necessidade de passar mais ou não. Aqui. Mais um pouco.
se houver necessidade de colocar mais um pouquinho de verde, a gente volta e coloca mais um pouquinho de verde aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de verde musgo. Na hora a gente vê, né? Então, agora eu vou só fazer a ligação daqui do cabinho com a folha. Com o pincel número 0, eu ligo aqui a folha até o cabo. Não havendo mais necessidade de retoque, eu acho que já tá bom assim. Se você achar que na hora da pintura a gente vê se precisa de algum retoque e faz o retoque. Ou até mesmo depois de seco também, a gente olha se tem algum lugarzinho que ficou sem tinta ou que ficou uma falhazinha, a gente faz um retoquezinho pequeno. Então, a laranja tá pronta. E eu espero que vocês tenham gostado. Os riscos eu coloco sempre nas minhas redes sociais. Eu deixo as redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. E não se esqueçam de curtir, tá? A aula, de se inscreverem, porque isso é muito importante para o canal crescer. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.